hashtag 025, Apocalipse, estudando as profecias. Estamos, então, agora na carta à igreja de Pérgamo, né? E da qual essa igreja tem como tônica o arrependimento. Bom, a conversão de Constantino aconteceu no ano 323. E esse período vai até o estabelecimento do papado no mundo, em 538. Então, esta seria a terceira fase da igreja, né? Na terceira carta à igreja, que seria a igreja de Pérgamo, né? Bom, foi um período em que os verdadeiros servos de Deus tiveram de lutar contra o espírito de política, né, de orgulho e mundanismo entre os seguidores do Cristo e contra as virulentas operações do Ministério da Iniquidade, né, de que falava São Paulo. E tudo isso resultou no perfeito desenvolvimento do homem do pecado, né? Que é essa fase que começa mesmo, essa, vamos dizer assim, modificação no traçado do cristianismo. Onde está o trono de Satanás? Ora, o Cristo toma conhecimento da situação desfavorável de seu povo durante esse período. A linguagem empregada não se refere provavelmente a qualquer localidade. No caso, Satanás opera onde quer que estejam os cristãos, mas certamente há tempo e estações em que ele opera com especial poder. O período abrangido pela igreja de Pérgamo foi um desses, porque diante desse período a doutrina imácula do Cristo vinha se corrompendo, estava operando o tal ministério da iniquidade. Satanás começa a lançar o próprio fundamento desse grande sistema de iniquidade, que é o cesarismo romano, ou cesarismo religioso. Era a apostasia predita por São Paulo na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, assentando-se como se fosse Deus. E Antipas? Qual a explicação quando ele se refere a Antipas? Há bons e sérios motivos para crer que este nome se refere a uma classe de pessoas e não a um indivíduo especificamente. Não se conhece informações autênticas a respeito de semelhante Antipas. A esse propósito, William Müller, famoso pregador estudioso do Apocalipse norte-americano, ele diz que Antipas não foi um indivíduo, mas uma classe de pessoas que se opunha aos bispos e papado naquele tempo. Uma combinação de duas palavras, anti, que quer dizer oposto, contra, e papas, que quer dizer o papado, né? Então, antipapas. Naquele tempo, muitos deles sofreriam martírio em Constantinopla e Roma, né? Porque o Império Romano estava
Está dividido em duas regiões, do Ocidente e do Oriente, onde os bispos começavam a exercer o poder e, pouco depois, adquirir a proteção dos próprios reis da terra. Não há motivo para a gente dar essa explicação desse significado, antipas, que aparece no texto. A história daquele tempo é absolutamente omissa acerca de um indivíduo chamado Antipas. Por sua vez, diz Edward Hobson, arqueologista e estudioso das Sagradas Escrituras norte-americanas, e é considerado o pai da geografia bíblica e o fundador do palestiologia moderna, da palestiologia moderna. Na verdade, a palavra é palestinologia. A antiga história eclesiástica não apresenta informações algumas acerca de Antipas. O Dr. Adam Clarke, teólogo inglês americano, aliás, teólogo inglês, não tem nada a ver americano, é inglês mesmo, menciona a existência de uma obra chamada Atos de Antipas, mas dá a entender que seu título não merece crédito algum. E qual o motivo da censura? Uma situação desvantajosa, não é desculpa para a igreja cometer seus erros. Embora essa igreja tivesse um tempo em que Satanás operava de maneira particular, era dever dos cristãos se conservarem puros do fermento das suas más influências, como dizia o próprio Jesus. Guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E é por isso que foram censurados por albergarem em seu seio os que seguiam a doutrina nefasta de Balaão e dos nicolaítas. Revela-se aqui parcialmente em que consistia a doutrina de Balaão. Ele ensinou a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Está lá no Pentateuco de Moisés, no livro Números, capítulo 22 a 25 e 31, nos versículos 13 e 16. Ora, Balaão desejava amaldiçoar Israel por causa da rica recompensa que Balaque lhe ofereceu se fizesse tal coisa, mas não lhe sendo permitido pelo Senhor amaldiçoá-los, resolveu realizar o mesmo por um processo diferente. Então, aconselhou a Balaque a seduzir os filhos de Israel por meio das mulheres de Moabe, que eles participassem da celebração dos ritos da idolatria e em todas as licenciosidades que o acompanhavam. Pois é verdade, é que esse plano surtiu efeito. As abominações da idolatria se espalharam pelo acampamento de Israel, a maldição de Deus foi atraída por esse pecado e só aí morreram 24 mil israelenses, no caso, judeus ou hebreus.